Minhas queridas, meus queridos, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma resolução de exercício aqui do vestibular da UFSC. Nesse caso, hoje estamos resolvendo a questão 5 da prova amarela do vestibular da UFSC de 2024, tá? Essa questão aqui é uma questão que faz referência ao nazismo, né? É interessante pensar que o vestibular da UFSC de 2024 ele foi aplicado em 2023. Em 2023 nós tivemos, né, uma data importante, historicamente falando, que foram os 90 anos da chegada ao poder do Partido Nazista. Então era uma efeméride, como a gente costuma falar. E aqui nesse caso, a questão da UFSC explora isso. A questão 5 da prova amarela, ela vai trazer aqui uma charge. Talvez aqui no vídeo tenha ficado um pouquinho pequeno, não sei. Peço desculpas se estiver um pouquinho difícil de ver. Mas nós temos uma charge, né, publicada em uma revista alemã, a Roter Pfeffer. Meu alemão tá bom, né? De 1932. E aí nós temos aqui uma série de gados, e aí eu não sei se é uma referência ao presente brasileiro dos últimos anos, né? No caso, claro que a charge foi publicada muito antes, mas a UFSC trazer isso, a gente não pode tirar 100% uma certa provocação nesse sentido, né? E nós temos aqui o Hitler, né? Falando do Heil Hitler. E aqui o que é interessante, nós temos uma legenda falando: apenas os bezerros mais estúpidos escolhem seus próprios açougueiros. E é isso que a gente tem. Nós temos uma série de vacas, de bois, né, de gados, e o Hitler está vestido como um açougueiro. Então aqui é uma crítica, né, de certa maneira, um líder conduzindo os seus próprios apoiadores para a degola, e aqui a degola no sentido figurado, né? No sentido de um projeto que vai, de certa maneira, ser ruim para as próprias pessoas que apoiam esse cara, enfim. Pois bem, temos aqui a charge como essa provocação da questão. Temos aqui o comando da questão. Sobre a charge e o momento histórico a que ela faz referência, é correto afirmar que, então estamos falando ali da década de 1930, estamos falando da ascensão do nazismo. 01. No regime totalitário nazista, havia um sentimento antiliberal, no qual predominava o discurso da submissão das liberdades individuais em favor do Estado. A 01 está correta, tá? Quando a gente fala de nazismo, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque em períodos de revisionismo histórico, em períodos em que a história ela é contada por qualquer um, não necessariamente com um compromisso, né? Partido nazista vira partido socialista, né? Nazismo vira uma ideologia de esquerda. E quando a gente para pensar no nazismo, o nazismo ele tem como principal ponto, né, uma ideologia antiliberal, antissocialista também, né? Então aqui o anticomunismo, o antiliberalismo, ele é muito presente. Isso aqui é interessante para pensar, aqui no que a questão nos traz, né, do antiliberalismo, que é o seguinte: o Partido Nazista chega ao poder em 1933. Em 1929, nós temos a crise de 29 nos Estados Unidos, que se espalha para o mundo inteiro. Essa crise se espalha e gera um sentimento de que a democracia liberal falhou, de que o liberalismo falhou na condução da política, falhou na condução da economia. Esse é um momento bem propício para a ascensão de outras possibilidades, de alternativas à democracia liberal. É um período de crescimento do fascismo na Itália, é um período de crescimento e de ascensão do nazismo na Alemanha e é um período de fortalecimento também do regime socialista na União Soviética, tá? Aqui, claro, eu não estou querendo colocar na mesma balança nazismo e comunismo,
são coisas diferentes, mas naquele contexto são alternativas à democracia liberal que se fortalecem depois da crise de 29. Então a 01 está correta, né? Porque esses movimentos fascistas, eles vão se aproveitar da crise da democracia liberal para justamente apontar outros caminhos autoritários. E o nazismo se usa disso, né? E também aqui nós estamos falando de um contexto da Alemanha pós Primeira Guerra Mundial, do fracasso do Tratado de Versalhes, de uma grave crise econômica pela qual a Alemanha passava, que possibilitou a ascensão do nazismo. Tá bom? 02. A charge satiriza alguma das características do regime nazista, como culto ao líder e uma suposta manipulação das massas. 02 também está correta, né? O culto ao líder é seguir como se um gado seguisse o seu açougueiro, né? Aqui tem essa questão também no sentido da manipulação das massas, da utilização dos discursos, das propagandas, né? Então a charge realmente faz uma grande sátira de tudo isso. 04. A ascensão de Hitler ao poder derivou de um golpe perpetrado pelas milícias civis armadas que derrubaram o presidente democraticamente eleito ligado ao Partido Comunista Alemão. Essa aqui, eu acredito que muitas pessoas podem ter se equivocado assinalando essa questão. Ela está incorreta. Que isso é bem interessante, cara, porque o Partido Nazista não chega ao poder por meio de um golpe. O Partido Nazista chega ao poder primeiro elegendo muitos deputados, democraticamente. No contexto de crise do liberalismo, de crise econômica severa na Alemanha pós Primeira Guerra Mundial, até porque a Alemanha vai ser a única penalizada, considerada a única culpada pela Primeira Guerra Mundial, no Tratado de Versalhes, o Partido Nazista vai se fortalecer bastante e vai eleger muitos deputados. Hitler não vai chegar ao poder porque aplicou um golpe. Hitler é convidado a assumir o cargo de chanceler na Alemanha, porque o Partido Nazista assume um tamanho tão grande, consegue eleger tanta gente e consegue mobilizar os seus apoiadores na rua de uma maneira tão forte que Hitler é convidado para assumir o cargo de chanceler e assume. Então até tem uma frase muito interessante de um livro, está até aqui atrás, né? Vou pegar esse livro aqui rapidinho. Esse livro aqui é o livro Antifa. Eu acho que eu não vou achar a frase aqui, isso foi meio improvisado, né? Mas é uma frase bem interessante, em que ele fala que... eu não vou editar isso aqui não, tá, pessoal? Desculpa, estou tentando achar a frase. Acho que eu não vou achar. Tem que marcar melhor esses livros, hein? Botar, quem sabe, um papelzinho. Gente, vocês podem pular essa parte aqui depois, tá? Peço desculpas. Rapaz, achei um monte de coisa destacada aqui, não... Enfim... Nesse livro aqui, cara, o autor, o Mark Bray, fala que uma das características do fascismo é que ele não arromba as portas, né, do poder. Ele tem as portas abertas, ele é convidado a assumir o poder. E assim foi com o Partido Nazista. Hitler foi convidado a assumir o poder e depois transformou o país em uma ditadura fascista. Beleza? Então a 04 está incorreta. 08. E cara, essa coisa de poder gravar vídeo pro meu canal, que pouquinhas pessoas assistem, né? Mas é que eu posso fazer essas coisas aqui, né? O meu livrinho tá aqui. Tentei achar a frase, não achei essa desgraça dessa frase aqui para falar com vocês. Tô indignado. Completamente indignado com isso. Enfim. Mas esse é um bom livro, tá? O Manual Antifascista. É um livro bem interessante.
Eu li esse aqui bem na pandemia, né? A gente estava isolado. Tivemos aí a ascensão da extrema-direita no Brasil. É um livro interessante, vale a pena, tá? 08. A grande votação do Partido Nazista nas eleições de julho de 32 se deu pelo crescimento da economia alemã e pela diminuição do índice de desemprego no país. Pois bem, a 08 também está incorreta. Por quê? A grande votação dos nazistas não aconteceu primeiro pelo crescimento da economia alemã, foi pelo contrário. A Alemanha estava numa grave crise econômica, né? Crise de hiperinflação, então a economia não estava bem, e pela diminuição do índice de desemprego no país. Pelo contrário, cara, a Alemanha estava numa grave crise de desemprego, muitas pessoas desempregadas. E a gente sabe, o cenário de hiperinflação, o dinheiro das pessoas era totalmente corroído, ao ponto de ser mais barato as pessoas usarem cédulas do marco francês, da moeda francesa, para queimar, né, e se aquecer, do que comprar carvão. O carvão era um preço tão exorbitante que era melhor você pegar aquele monte de dinheiro que você ia usar para comprar madeira ou carvão e queimar esse dinheiro. Valia mais a pena. Nesse cenário de crise econômica, hiperinflação e de desemprego, as pessoas ficam desesperadas. E são nesses momentos que surgem líderes salvadores com ideias mirabolantes, apresentando salvações, e geralmente esses discursos costumam reverberar na sociedade. Então a 08 está incorreta, né? A Alemanha estava tendo um aumento no índice de desemprego, tá? 16. Ao representar os apoiadores de Hitler como bovinos, o cartunista procura destacar o apoio do agronegócio germânico ao partido nazista. Não, né? Não, nesse caso, a charge não fala do agronegócio germânico. Está falando aqui, está fazendo uma grande sátira, no caso, comparando os adeptos do partido nazista a gados que estão seguindo seu próprio açougueiro, né? 32. A charge exalta a liderança de Hitler e enaltece a alta capacidade intelectual de seus apoiadores. Também não, a charge não exalta essa liderança, e quando a gente faz essa representação de gado para um apoiador de algum político que seja, se tem uma coisa que a gente não está fazendo é exaltar a sua capacidade intelectual, uma vez que a gente está comparando ele aqui a um rebanho, né, que simplesmente segue ordens, que acompanha esse seu líder sem questionar. Enfim. 64. O partido nazista buscava atrair o eleitorado alemão com um discurso de combate aos inimigos da nação, justificando a supressão das liberdades individuais de comunistas e judeus, por exemplo. 64 está correta, né? Por quê? Aqui a gente vai ter uma das grandes características do fascismo e desse nacionalismo mais extremado, que é identificar como problema do desenvolvimento econômico de uma nação, identificar como problema político, como problema econômico, como esses problemas, né, de desenvolvimento mesmo, algo externo. O problema não está internamente entre operários e patrões, o problema não está na luta de classes, o problema está do lado de fora. E para a gente purificar a nação e para a gente voltar a se desenvolver, a gente precisa acabar com esse problema. Então o problema sempre vem de fora. É o imigrante, é o judeu, é o comunista. E isso, cara, fez crescer o nazismo na Alemanha porque identifica esse inimigo e mobiliza esse sentimento anti-judeu, anticomunista, o anti-judeu aqui, né, claro, o antissemitismo, né, mobiliza essa sociedade em torno de um projeto. E a gente vê um pouco desse discurso nacionalista até hoje, né, na extrema-direita europeia existe um forte discurso antimigratório, e tá aí. Os problemas do país estão vindo de fora, desses inimigos da nação, tá? Então, nessa questão 05, a 64, a 01 e a 02 estão corretas.
nos dando aí um gabarito de 67, tá bom? Queridas, queridos, peço até desculpas aí, acho que esse vídeo ficou um pouquinho maior, mas espero que vocês tenham aproveitado. Eu vou tentar deixar a citação desse livro aqui na descrição do vídeo, tá? Mas é isso, espero que vocês tenham aproveitado, que tenha te ajudado aí de alguma maneira nos teus estudos. Um grande abraço e até mais, até o próximo vídeo, beleza? Um abraço!